Olá pessoal, eu tinha feito um vídeo anterior, uma demonstração de multiplexação com persistência de divisão. Então agora aqui para complementar eu estou postando o diagrama, né, da montagem, né, para ficar mais fácil de entender. Então, conforme estava no vídeo lá os três segmentos de sete displays, display de sete segmentos, né, eles estão aqui. E eu estou interligando a porta A, B, C, D, E, F e G, né? No caso, o A é aqui, o B é aqui, C, D, E, F e G. Esses pinos dos segmentos eles estão interconectados. Então, desse primeiro aqui, ó, ele está conectado com esse primeiro aqui, que está interconectado com esse primeiro aqui. E assim para os demais. Então, todos eles estão interconectados entre si e aí estão indo para a porta correspondente no Arduino que está setado lá no código. Então, se eu olhar o código aqui, por exemplo, pino A. O pino A aqui eu estou dizendo que é o pino 7. Então, o A, que é esse primeiro aqui, dos três, se você for ver aqui, ele está conectado no pino 7. O B no 8, o C no 9 e assim por diante. O F está no 12. O G eu acabei conectando no 3, porque o 13 é o pino do Blink, né? Você pode usar, ele só vai ficar piscando LED também, mas eu preferi conectar no 3 aqui o G, que é o meu último, né? Que é esse do meio aqui. E o comum, no caso aqui, eu estou conectando o comum do display 1 estou conectando na porta 4, o do 2 na porta 5 e o do 3 na porta 6. Como isso aqui, na verdade, não passa um segmento, um display desse aqui são 7 LEDs que tem aqui dentro, eu preciso pôr uma resistência para não queimar os LEDs, senão eu vou queimar. Então eu preciso pôr uma resistência. Eu coloco uma resistência no comum ou colocaria uma resistência em cada um dos segmentos. Então, por questão de economia, eu preferi colocar somente no comum, tanto faz, né? Ele vai resistir à corrente que vai passar por ali. Então, essa aqui é a conexão dos displays. E aqui eu tenho dois potenciômetros, né? Tem o pinpot, que eu chamo aqui, que é o potenciômetro que vai me dar o valor que eu vou mostrar no display e nos três displays aqui, e o do tempo, que é quanto tempo que vai demorar cada atualização. Que se eu deixar no mínimo, ele vai deixar 1 milissegundo, que vai ser aquela. Você vai ver nitidamente todos eles sendo mostrados ao mesmo tempo. Você pode aumentar o tempo só para você ver o efeito da multiplexação, que ele só vai acender um por vez. Deixa eu aumentar essa tela aqui. Para ficar mais fácil de ver. O potenciômetro, então, na verdade, aqui eu estou usando de 1K, mas você pode usar qualquer outro potenciômetro, 10K ou qualquer valor que seja, porque o que me interessa no potenciômetro não é a resistência que ele vai me dar. Eu quero a escala de valor dele, que é a escala entre 0 e 1023, 0 para o mínimo e 1023 para o máximo. No caso do pinpot aqui eu uso, por exemplo, se eu tiver no meio lá, sei lá, 500, ele vai mostrar 500 aqui. Então é somente uma entrada de dados. E o pin tempo é para eu determinar quanto tempo que eu quero que demore entre uma exibição e outra do segmento. O pin pod, conforme está no código lá, ele está conectado na porta A5, né? Analógica 5 e o pin tempo está conectado no 4. A alimentação aqui eu só preciso ler o do meio, né? Então as duas pernas externas do potenciômetro são conectadas no VCC e no GND, tanto faz a ordem, né? Então eu estou alimentando aqui com o VCC em cima, 5 volts, e com o terra, aqui o ground, né, aqui na outra extremidade. Então tá aí, tá? Para quem quiser fazer a montagem. Como vocês viram aqui, se eu precisar, um rapaz aqui perguntou se eu precisar, eu quero fazer um cronômetro. Então, o cronômetro você vai ter que usar, eu imagino 6 displays, né? Dois para hora, 2 para o minuto e 2 para o segundo. Quantos pinos mais eu vou usar se eu quisesse colocar mais 3 displays aqui? Na verdade, mais 3 portas para os 3 comuns, porque todos os novos 3 displays aqui teriam só o pino do segmento do A até o G interconectado. Então, se eu tivesse mais um display aqui, eu conectaria cada um dos segmentos aqui em cima e apenas um comum que vai fazer que eu teria que alocar um ponto. Então, por exemplo, eu poderia usar aqui o 2, o 1, poderia usar o A3,
Então aqui eu posso colocar ainda vários segmentos sem ter que usar expansor de porta. Bom, aproveitar aqui só para mostrar como é que funciona. Então vamos supor que eu queira acender esse segmento A aqui, do primeiro. Então o que eu vou fazer? Lá no código eu vou alimentar o pino 7, ele vai preparar o acionamento desse ou desse. Eu não sei qual que eu quero ainda. Ah, eu quero do primeiro. Do primeiro, então eu vou acionar esse comum aqui através do 4. Como o meu aqui é um catodo, né, ou seja, a base é positiva e o segmento é negativo, então eu alimentaria aqui com positivo no 4 e com negativo no 7. Ele acenderia aqui. Aí para eu acender o segundo, mesma coisa. Eu mantenho o 7 aqui, que está interconectado com o segundo, só que eu alimento o 5. E para o terceiro eu alimento o 6. Tá vendo? Então ele faz uma intersecção, ele faz um cruzamento. Então ele só vai acender um pino por vez, só que é tão rápido que dá a impressão de que todos estão conectados. No código dá para ver o código do loop. Então, para eu acender, por exemplo, um 888, eu alimentaria, no meu caso, por ser todo aqui, negativo no 3, no 7, 8, 9, 10, 11 e 12, eu colocaria negativo. E aqui nos comuns eu colocaria positivo. Eu acenderia os três, né? 3888. Eu não posso fazer isso simultaneamente, como eu já expliquei no outro vídeo, porque a minha saída do Arduino aqui, dos meus pinos, só tem 40 mA. Então isso aqui é um LED. Então um LED virtualmente tem um consumo de 20 mA. Então aqui eu teria 140 mA aqui, mais 140 aqui, mais 140 aqui. Daria 520 mA. 520 mA eu com certeza ia queimar as minhas portas. Por isso que eu uso essa multiplicação para acender apenas um por vez. Então eu acendo um, apago, acendo outro, apago, acendo outro, apago, num loop muito rápido, com 1 milissegundo de tempo, e ele vai me dar essa persistência de visão, me dando a impressão que todos eles estão acesos. Bom, tá aí, qualquer dúvida, poste nos comentários ali, o código está no GitHub do vídeo anterior. Tá bem fácil de entender, no outro vídeo eu já explico lá um pouco de como funciona o código, e é isso aí. Até mais, pessoal.